Olá, paz do Senhor. Eu sou o pastor Sheldon. Essa é mais uma edição do programa De Olho na Lição da Escola Bíblica Dominical, aqui da Assembleia de Deus de Balsas. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12. A igreja tem uma natureza organizacional. Mas antes de entrar na nossa lição, quero convidar você para curtir esse vídeo, compartilhar. Se você ainda não for inscrito, se inscreve aí e nos ajude a divulgar esse projeto, esse trabalho, que colabora aí com a capacitação e a metodologia de ensino dos nossos professores da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos estudar a lição de número 12. Já estamos quase encerrando aí essa revista do primeiro trimestre de 2025. Uma lição maravilhosa, veio com um tema muito atual, falando sobre a defesa da fé cristã. E hoje nós vamos estudar a lição de número 12, que fala sobre a igreja como uma organização. Para você, professor, logo na capa do tema, da lição de número 12, nós temos aqui já a parte central, o objetivo da qual você não pode se desfocar, se desviar desse tema, que é a igreja tem uma natureza organizacional. Então esse tema aqui você tem que se aprofundar muito nele durante seus estudos. Você pode fazer pesquisas extras, pode se aprofundar em determinados tópicos da lição, mas você não pode perder o foco aqui do tema, tá? No final, na conclusão aí da sua aula, o seu aluno precisa saber explicar ou no mínimo compreender o que foi explicado durante a aula, né? Então veja só, o nosso textual está na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 5, que daqui nós temos toda a base para essa lição. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Eu não vou ler aqui a nossa leitura bíblica em classe, você como professor precisa ler e compreender bem essa leitura, mas aqui no nosso textual está a chave para esta lição, tá? E aqui nós temos uma boa base para que você possa começar a sua aula. Tanto o textual como a verdade prática você precisa ler, compreender. Se tiver um comentário bíblico, vai lá, pega o seu comentário bíblico, de preferência aqueles que comentam versículo por versículo, para você compreender bem o que Paulo está falando aqui, dando a instrução para o seu discípulo, Tito, que foi um grande homem de Deus usado ali na ilha de Creta. Quero passar algumas instruções antes de entrarmos nos tópicos da lição. E a primeira coisa que eu quero falar para você, professor, é que você não precisa entrar diretamente no assunto da lição logo de cara no começo da sua aula. Você, como professor, precisa primeiramente, antes de começar a sua aula, criar já um ambiente de curiosidade em relação ao tema. Então, o que eu sugiro para você, professor, pergunte para os seus alunos o que eles entendem por natureza organizacional da igreja. Como é que eles veem essa expressão? E eu sugiro a você, de repente na sua aula tem 15, 20, 30 alunos, não dá para ouvir todos os alunos, tá? Então, se você for ouvir todos os alunos, você vai perder aí um bom tempo da sua aula. Mas escolha ali 2 ou 3 alunos e peça a opinião deles em relação a esse assunto. Isso é bom para você ter uma análise em relação à compreensão dos seus alunos em relação ao tema. Então eles vão falar, depois que eles falarem o que eles entendem em relação a isso, aí você vai reforçar, olha, então nessa lição de hoje, nós vamos ver como a Bíblia correlaciona a questão organizacional e nos trazendo aqui uma visão bíblica, o que realmente a Bíblia diz. Não meramente pensamentos humanos, mas o que a Bíblia fala sobre isso. Então é sobre isso que a Bíblia vai falar. Você termina essa apresentação da lição, essa parte introdutória, dessa forma. Uma outra coisa que eu oriento a você, professor, não perca muito tempo na introdução. Às vezes você se empolga nas suas pesquisas, vai achar muito conteúdo, porque a internet hoje é uma fonte praticamente inesgotável de informações nesse sentido, e você não pode levar tudo isso para a sala de aula. Selecione algumas coisas para a sua introdução, seja breve, objetivo na sua introdução, para não perder muito tempo, porque você vai ter 3 tópicos que são os seus objetivos que você deve alcançar durante a sua lição. Tenho aqui algumas anotações que eu quero compartilhar com vocês. Primeira coisa, alguns cuidados que você deve ter durante a sua aula, tá? Cuidado com o excesso de conteúdo, como eu já falei. Seja breve na sua introdução. Não abandone a sua revista para usar somente as suas pesquisas. De repente você vai se empolgar nas suas pesquisas, vai achar muita coisa interessante, mas aí você vai abandonar a lição, e aí você não vai explorar o tópico 1, o tópico 2, o tópico 3. Geralmente no tópico 1 você vai ter aí uma explicação mais detalhada, histórica, Às vezes falar um pouco do original, do grego ou do hebraico, determinadas expressões. E daí, se você ficar só no primeiro tópico, você vai perder o segundo tópico, que às vezes vem explicando um pouco mais da parte prática, e o tópico 3, que vai
encerrar aí a lição contextualizando tudo aquilo que foi estudado no tópico 1 e tópico 2. Então, por isso, você não pode perder todo o seu tempo só no tópico 1. Se esforce para abordar todos os tópicos, né? E cuidado com os alunos que fazem comentários prolongados e às vezes até fora do assunto que está sendo estudado. Então são algumas dicas que nós temos aqui para você, professor, durante a sua aula. Mas vamos lá, olha. A palavra-chave dessa lição é organização. Você deve ir no dicionário procurar entender o que é organização. Quando se fala de organização, nós estamos falando de algo sistemático, tá? Onde vai ter uma liturgia, vai ter um sistema onde as coisas acontecem. Falando de igreja, nós temos liturgia, nós temos liderança. Falando no sentido civil, nós vamos ter CNPJ, né, já entrando também na parte jurídica. Nós temos, na igreja, nós temos um estatuto, temos uma ata, por exemplo, da posse de uma diretoria, isso no sentido de organização. Então, sobre isso você deve estudar, e isso deve fazer parte do seu material de pesquisa para você compreender bem essa palavra-chave e ter uma boa base para a sua aula. Okay? Uma outra coisa que você deve se aprofundar também é entender o seguinte: a igreja, ela é uma instituição terrena, certo? É uma organização terrena, humana, mas ela também é um organismo, no sentido de ser o corpo de Cristo, tá? No sentido espiritual, é o corpo de Cristo. Então, a igreja, ela tem a sua origem divina, ela vem de Deus, ela foi criada por Deus. A igreja não foi criada pelos homens, ela é inteiramente divina no que diz respeito à sua criação. Porém, a nossa atuação é aqui na Terra, ou seja, nós fazemos a obra de Deus, mas de forma organizada. É natural, professor, que a igreja se organize, ela precisa se organizar, isso é natural, porque vão surgindo aí os problemas, as demandas da igreja, e ela vai se ajustando, vai se organizando como uma instituição terrena. Então isso é natural. E, consequentemente, o próprio governo exige de nós que tenhamos a nossa organização no que diz respeito a documentos, em questão burocrática e tudo. Precisa ter uma organização terrena. Querendo ou não, a gente precisa se organizar como uma instituição. Nós somos orientados por Deus, somos guiados por Deus. É um sistema teocrático. Porém, nós não podemos fugir desse sentido de que a igreja também ela é terrena, é uma organização terrena. Partindo aqui para o nosso tópico, nós não vamos abordar ponto a ponto, mas, por exemplo, no nosso primeiro tópico fala sobre Tito e as igrejas da ilha de Creta. Você vai pesquisar sobre esse personagem. Claro que não se tem muita coisa sobre Tito. Sabemos que ele era grego, né? E foi alguém que foi, no mínimo, discipulado por Paulo. Alguns acreditam que Paulo ganhou ele na sua primeira viagem missionária, quando ele estava evangelizando todo aquele território com Barnabé. Talvez ele foi ganhado por Paulo na sua primeira viagem. Mas, no mínimo, aí ele foi um discípulo exemplar do apóstolo Paulo. Tito era uma pessoa de confiança do apóstolo Paulo. E em muitas situações, quando Paulo não podia ir à igreja de Corinto, ele mandava Timóteo. Só que depois, quem tomou esse papel foi Tito, né? Ele substituiu Timóteo e Tito ficou sendo a pessoa que representava Paulo em muitas viagens ali, não só para a cidade de Corinto, mas para outras igrejas também que estavam sob a responsabilidade do apóstolo Paulo. Faça essa pesquisa, a revista tem algumas coisas interessantes que você vai poder utilizar na sua aula. Você pode fazer também uma pesquisa extra. Também fala sobre a igreja em Creta. Pesquise sobre a ilha de Creta, era um território que fazia parte do Império Romano, tá? E na ilha de Creta havia algumas igrejas, e essas igrejas ficaram sob responsabilidade de Tito. O apóstolo Paulo deixou Tito em Creta para organizar. Por isso que eu falei que o nosso textual, ele é importante você compreender esse versículo, porque você vai embasar toda a sua aula baseado no nosso textual, onde Paulo fala para Tito que ele ficou em Creta para que pudesse colocar em ordem e até mesmo levantando presbíteros para ajudar a cuidar do povo de Deus naquela região. O nosso tópico 2 fala o seguinte: a institucionalidade bíblica da igreja. Esse tópico, professor, é muito importante, tá? Tem o subtópico 1 que fala sobre a instituição paulina, o subtópico 2 que fala a igreja como uma instituição que ela é tanto espiritual como terrena. Você vai focar isso em toda a sua aula, o seu aluno precisa compreender isso, porque tem muitos irmãos na igreja que acreditam que a igreja ela é só espiritual, a gente tem que cuidar só da parte espiritual, e a parte terrena a gente não precisa se preocupar muito, a gente não precisa se organizar muito.
Mas não é bem por aí, tá? Nós precisamos, na questão civil, precisamos estar muito bem organizados, em questão de departamentos, em questão de liderança, de estatuto, tudo que é necessário para a igreja estar bem legalizada no sentido terreno, a igreja precisa cuidar dessa parte, porque embora a igreja tenha a sua origem divina, mas ela atua aqui na terra. Eu quero chamar a sua atenção para o terceiro subtópico aí do tópico 2, tá? O terceiro subtópico fala o seguinte, ó, organização. O comentarista dessa lição, ele faz aí um estudo bem sistemático, bem detalhado, usando muitos versículos, mostrando que na época do apóstolo Paulo, na época da igreja primitiva, a igreja já procurava se organizar. O apóstolo Paulo, uma coisa fantástica do apóstolo Paulo é que ele via a igreja, ele entendeu logo no começo que a igreja não pode se voltar a cuidar somente da parte espiritual, mas também como organização. As pessoas falam muito sobre o apóstolo Pedro, que ele foi o maior destaque da igreja primitiva. Mas, na verdade, a pessoa que organizou a igreja foi o apóstolo Paulo, não foi o apóstolo Pedro. O apóstolo Paulo foi a pessoa usada por Deus para organizar a sua igreja no sentido terreno, estabelecendo lideranças, estabelecendo uma liturgia, estabelecendo uma doutrina bem organizada, sistemática, bem pautada, tanto nos ensinos de Jesus Cristo, como no ensino dos profetas, né, daquilo que estava no Antigo Testamento, daquilo que está no Antigo Testamento. Então, Paulo se preocupou com isso. E no terceiro subtópico, o comentarista ele nos traz aí um ensino bem detalhado. Eu sugiro você que faça aí um estudo na sua casa, leia, pegue a sua Bíblia, sublinhe aí os textos que o autor sugere, e você pode, é claro, não tem só esses textos, existem outros. Então, eu sugiro você que use essa parte aqui do terceiro subtópico, do tópico 2, que você faça aí um bom aprofundamento aí dessa parte. Tá? O nosso tópico 3, que já é o último tópico da lição, a questão atual. Por isso eu falei no começo da lição que você não pode ficar só na introdução ou só no tópico 1. Você precisa estudar, ou melhor, dar a sua aula usando os 3 tópicos, porque no último tópico vai contextualizar esse assunto, que nos mostrando que a igreja primitiva cuidava da sua organização e a igreja atual também precisa fazer isso. Mas eu quero que você se atente muito bem aí no tópico 3. Tem o tópico 1, mas eu quero logo pular para o subtópico 2, onde fala assim, olha, a experiência pentecostal. Algo muito interessante aqui sobre esse subtópico é que você vai ver aí que nos Estados Unidos, mais ou menos no ano de 1830, começou um movimento lá chamado Movimento da Santidade. E em 1895, Charles Fox Parham, que foi um dos homens notáveis do avivamento que aconteceu ali nos Estados Unidos, aqui no Brasil também aconteceu o grande avivamento, onde muitas pessoas buscaram o batismo com o Espírito Santo e dons espirituais. Houve um crescimento muito grande da igreja naquela época. Porém, esse personagem, Charles Fox Parham, ele decidiu de uma hora para outra que a questão da organização da igreja poderia atrapalhar o crescimento da igreja ou o seu próprio ministério. E a história diz que ele, falando na linguagem de hoje para ficar mais claro, como se ele tivesse pegado a sua credencial de pastor, devolveu lá para a sua liderança, para a sua convenção, e decidiu ser um pregador, um pastor itinerante, sem uma liderança, sem uma convenção. Ele, até o final da sua vida, ele atuou dessa forma. Só que após a sua morte, os líderes e as igrejas que estavam ligados a Charles Fox Parham, eles perceberam que a igreja estava crescendo, porém de forma desordenada, sem uma liderança, sem uma convenção, sem uma organização da doutrina, daquilo que eles acreditavam, daquilo que eles deveriam pregar, e isso estava prejudicando a igreja. Essa falta dessa organização estava prejudicando a igreja. Estava havendo um grande crescimento de forma desordenada. Então o que é que os líderes fizeram? Resolveram reorganizar, foram atrás de criar uma nova convenção, criaram então o Concílio das Assembleias de Deus nos Estados Unidos. Posteriormente, no ano de 1930, aqui no Brasil, criou-se então a Convenção das Assembleias de Deus do Brasil. Então veja que é necessário, porque não basta só crescer, tem que crescer de forma organizada. Então nós não podemos desvincular a igreja da sua natureza organizacional terrena.
Então você precisa enfatizar isso na sua lição. O subtópico 3 vai falar justamente isso, né? Que a liderança compreendeu que a igreja estava crescendo de forma desordenada, mas precisava se organizar. Então é sobre isso que fala a lição. Você pode pesquisar aí, conclua a sua lição com êxito, alcance os objetivos da lição. Para a sua aula ter um bom proveito, você precisa seguir o sistema, a metodologia que já vem na lição, tópico e subtópico. Saiba que existe uma equipe na CPAD muito grande de teólogos para fazer uma lição como essa. Depois dela elaborada, ela passa por um conselho de doutrina teológica, né, onde os pastores vão passar em um crivo em todo o assunto da lição, para que possa chegar em sua mão um material já pronto, só para você ministrar. Então, cuidado para você não deixar a revista de lado e acabar misturando a sua aula com muitas pesquisas aleatórias da internet. Mas fica aqui a nossa dica, que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma excelente aula neste domingo, que seus alunos possam crescer espiritualmente, sendo edificados pela palavra, pelo ensino da sua aula. Deus abençoe a sua vida, muito obrigado. E não se esqueça, aqui nós sempre estamos de olho na lição.